tentarei ensinar isso dessa maneira. And they give a very good explanation of it. E eles me deram uma explicação muito boa disso, What it really meant. o que isso realmente significava. And they said, now here's a white horse. E eles diziam, agora aqui está um cavalo branco. Now, white horse is a power, E um cavalo branco é um poder, charger. um cavalo de batalha. And it said the man that sat on that was the white horse was the Holy Spirit. E diziam, o homem que se assentava sobre o cavalo branco era o Espírito Santo, That went forth in the early age and conquered that age for the kingdom of God. que seguiu adiante na era primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. He had a bow in his hand, which meant like Cupid. Ele tinha um arco em sua mão, cujo significado era como um cupido. He shot the arrows of love into the hearts of people. E ele atirava flechas de amor nos corações das pessoas, The love of God. o amor de Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Creio que mais uma vez Deus nos ajudará através da palavra. Bom, vamos comentar mais um pouquinho sobre coisas conhecidas, que é bem mais fácil para as pessoas conhecer as desconhecidas. São Mateus 28, verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Grande Criador, estamos aqui mais uma vez. Como sempre, temos que ser-lhe agradecido, porque estamos vivos, estamos aqui com saúde, estamos crendo. Não há nada que tenha mudado a nossa fé, porque o Senhor já nos deu uma fé especial, uma fé de rápido. E a gente vai mudando de fé até que alcança a fé do arrebatamento, que foi revelada nos trovões. Por isso estamos agradecidos por ter alcançado esta fé. E muitos que não podem alcançá-la, só o Senhor pode ter-lhe compaixão. Eu somente posso orar a Ti, porque a fé vem por ouvir, e nós alcançamos a fé dos trovões porque ouvimos, e muitos não poderão alcançá-la porque não ouvem, rejeita ouvir, despreza esta fé sem saber que é esta fé que eles mesmos falaram e buscam, mas não podem receber, porque é a fé que o Senhor tem derramado neste dia final. Estamos agradecidos por alcançar esta fé arrebatadora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos.
Homem e Deus se tornam um. Bom, para falar em Deus, você tem que saber, em primeiro, que Ele não é dois, não é três, que Ele é um. Que a qualquer hora que você encontrar com Ele, você verá que Ele é um. Até o diabo, quando encontrou com Deus, ele sabia. Se você acha que o diabo é ignorante com respeito à deidade, ele viveu no céu, ele tentou Deus na terra, então ele não é o ignorante. O diabo fala do que ele conhece, ele esteve com Deus, ele pode até te dizer: eu quis ser maior que ele, e Miguel me jogou para baixo, e eu estou fazendo um grande reino aqui na terra. Por isso a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, porque não é o reino de Deus. O reino de Deus vem a nós, mas do mundo é um reino maligno. Reino religioso, reino político, é reino maligno. Não é o reino de Deus. Deus não reinará neste mundo politicamente. Ele será um dia rei, mas estas nações incrédulas nenhuma estarão no reino. Tem gente que está crendo que no reino mileniar, que o Senhor Jesus estará reinando sobre o Japão, América do Norte, Brasil. Diz que vai sobrar um pouquinho de cada nação e que Jesus vai reinar sobre as nações. Mas não tem escritura para isso. Ele vai reinar com o seu povo. O profeta pregou Cristo, o mistério de Deus revelado, e diz que o terceiro mistério é nós no reino. E onde é o reino só tem um rei. Agora, se nós estivermos no reino e tiver esse povo por lá de fora do reino, não adiantou nada. O reino vai estar contaminado. É por isso que existe a batalha do Armagedon antes do reino, para poder limpar. Vai purificar, matar todo mundo. Não vai ter nenhuma pessoa com corpos físicos como os nossos na terra. Só existirá Cristo, sua igreja, e a nação judaica, os eleitos da nação judaica, que vai servir a esposa, e mais ninguém. Esse será o reino, como foi no Jardim do Éden. Quantas nações estavam ali no Éden? Então você vê Adão e Eva ali no Éden. Então Cristo, com a sua igreja, no Éden, no milênio, e não tendo mais ninguém, só a nação judaica, porque Deus deu privilégio para ele servir, porque desde o princípio, se fosse aquela escolha predestinada de Deus, então seria como Deus nos predestinou. Deus não predestinou os judeus para ser esposa, Deus predestinou os gentios. Isso é antes da fundação do mundo, já estava em Deus, que ele teria uma noiva gentia. E em tipo ele veio mostrando isto em José, e ele tinha que ser rejeitado em casa, rejeitado pelo seu povo, pelos seus irmãos, para que ele pudesse também ser vendido e chegasse ao Egito e tivesse uma noiva gentia, porque ele é um tipo de Cristo, José. Com uma noiva gentia,
gerando filhos gentios. E nós sabemos que isto vem por toda a Bíblia, até chegar aqui nos nossos dias. Deus tem um povo gentil. Se o judeu fosse predestinado para ser esposa, eles não poderiam ter falhado naquele dia em receber o Messias. Como eles falharam em receber o Messias? É porque eles não tinham eleição como esposa. A esposa é gentia. Por isso que os judeus ficam como servos. O irmão Brana diz que os judeus são servos, nós somos filhos. E os servos é para servir, eles vão servir a esposa. Então não haverá mais ninguém. Tinha aqueles irmãos que gostavam de caçar, e perguntavam para o irmão Brana: vamos caçar no milênio? O irmão Brana diz: lá não haverá nada para morrer. Para que você vai caçar? Aqui você tem vontade, talvez seja um caçador, tem vontade de comer uma codorna, meio sequinha daquele jeito. Tem vontade de caçar, de comer um esquilo, como o irmão Brana gostava de caçar. Isso é aqui, mas lá não. Lá você não vai ficar preocupado em matar um esquilo. Mas eu vou daqui para lá com aquela natureza. Não, se eu for com a natureza de comer, vai ter que fazer macarronada para o mesquito lá. A natureza de comer vai ter que me dar costelinha de porco lá também. Um bife com ovo. Mas lá não vai ser preciso disso. Aproveita e comer aqui, porque lá não tem. Então você aproveita aqui. Lá não haverá nada para morrer no milênio. Agora, depois do milênio, o irmão Brana mostra que comeremos, depois do milênio, novos céus e nova terra. Então comeremos. Ele mostra e esclarece as coisas do corpo natural que come, o corpo espiritual que vai para a sexta dimensão, não come. E quando ele volta à terra, e come, ele tem um corpo para comer. Agora, não por necessidade. Eu vou comer para não me dar anemia. Não. Eu vou comer para gerar sangue. Também não. Todas essas coisas são simbólicas, porque isso acontece nesta dimensão que você morre. Numa dimensão que não morre, não precisa comer da forma que nós comemos aqui. E se você quiser saber melhor o que eu estou falando, esteja no milênio. Lá nós vamos descobrir o resto, certo? Mas estas coisas aqui são bom. O homem e Deus se tornam um. Eu estou continuando a ler a mensagem, um super sinal. Para começar, o irmão Bruno estava pregando uma mensagem excelente, um super sinal. E irmão Bruno não estava pregando um super sinal para provar para mim e para você de que quando Cristo veio à Terra, aquele era um super sinal, que nós já sabíamos. Um super sinal. Irmão Brana não veio para repetir, ele veio para dar sequência a um trabalho que tinha que ser feito e que Cristo nos salvou, mas Cristo mesmo em Jesus não podia revelar a palavra, abrir a palavra, porque Cristo seria o intercessor, 7 eras da igreja, e depois Cristo se revestiria de uma outra carne para poder revelar. E ao revestir de outra carne, estaria mostrando pela segunda vez que Deus, o homem e Deus, tinha se tornado um. O homem e Deus. Você não vê Deus ali e Brana aqui. Você vê Deus em Brana. Você não vê Jesus ali e Deus no céu. Não, você vê Deus em Jesus. O homem e Deus se tornando um. Hoje você tem que olhar para você mesmo. Irmão Brana fala nisso. Se você pode olhar para dentro do seu coração
e ver que você e ele é um. Você tem que olhar assim para dentro, porque ele está dentro, ele está trabalhando dentro, ele é espírito. Você nunca poderá ver Deus, porque Deus é espírito. Se você quiser ver Deus, tem que olhar no corpo que o representa, ou que o apresenta, é o Filho. Isto é, no amanhecer. No entardecer, se quisesse ver Deus, então você teria que ver Deus em outro corpo, porque aquele corpo no qual Jesus morreu, ele diz que converteu a coluna de fogo outra vez. Ele voltou ao original. Isso não é fácil para as pessoas receberem, porque é mais fácil você crer num Jesus a vida inteira, que eu vou ver Jesus, aquele corpo, eu vou chorar, amá-lo, naquele corpo. Mas e se ele voltou ao original, como é que você faz? Isso foi o irmão Branham que pregou, porque Deus é um, então ele veio num corpo. Se você pensar também lá de trás, que Jesus é um e Branham é outro, você faz dois deuses. Você tem que saber que Deus precisava de fazer o trabalho num corpo e te salvar, e logo ele voltava à condição original, porque ele tinha que voltar num corpo outra vez. Então ele seria Deus outra vez em carne. Novamente Deus estaria numa carne, e esta era a carne outra vez do Filho do Homem. O irmão Branham diz que Jesus Cristo gostava de falar o Filho do Homem, o homem. Então ele esclarece que ele diz o homem, ele nunca queria falar dele ser uma boa coisa, ele fala o homem, só sendo um homem, porque era o homem e Deus se unindo. Quando o marido e a mulher se unem, se tornam um, mas você já está cansado de saber que esta unidade composta, ela dá problema. A moça pode prometer para você que vai direitinho, mas você tem que entender que ela vai falhar um dia. O homem pode prometer para você, eu não estou te dizendo da infidelidade, estou te dizendo em coisas que as pessoas desejam ter e que futuramente aquilo pode mudar. As pessoas mudam, os homens mudam, as mulheres mudam, só Deus que não muda. Deus é o mesmo, porque ele é espírito, mas quando ele está em morfe, ele muda. Então você tem que entender a maneira de Deus, e esta unidade composta do marido e mulher sempre vai ter alguma controvérsia. Olha, se você ver, se o casal original, a mulher prostituiu, então você dá graças a Deus se a sua não faz isso, porque o original, que era costela dele. Então isso prova que todos que são costela natural está propenso à queda, mas existe aquela costela que é do espiritual, do segundo Adão, e este se torna um verdadeiramente. Por quê? Porque um entre marido e mulher é uma unidade composta de duas pessoas, é uma unidade composta, formando um. Mas a unidade de Deus com o Filho é simples, é o Pai Espírito entrando no corpo. Então não tem jeito de fazer contrário. Por isso o Filho não fazia o que ele queria, porque o Pai estava dentro, ele fazia só a vontade do Pai, porque Deus e Cristo tinham se tornado um, quer dizer, Deus e o homem tinham se tornado um. Agora você passa isso para o lado cristão. Se você chega a obedecer a palavra, não tem jeito nem de cair. É por isso que o irmão Branham, pregando a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, creio que lá pelo parágrafo 200 da mensagem traduzida por Goiânia, ele explica isso. Ele diz que a primeira noiva caiu, que foi a noiva de Adão. A noiva de Deus caiu no Calvário. Você diz, aí vai dar 4. O irmão Branham fala sobre isso. A noiva de Deus caiu no Calvário. A noiva de Cristo caiu em Nicéia. Agora ele diz, e esta não cairá.
se a gente for mais fundo para ver o assunto disso, por quê? Porque esta é importante. Porque nos dias que todas as sombras se fizeram reais e que todos os mistérios foram revelados, então nesse dia, esta esposa, ele diz, ela não cairá, porque está ordenada não cair. Então você vai ver que a de Adão tinha que cair. A de Deus, que são a igreja ortodoxa, a judia, tinha que cair no Calvário, rejeitando a mensagem do Messias. A de Cristo tinha que cair em Niceia, rejeitando batismos, o correto, o batismo em nome de Jesus Cristo, o batismo com o Espírito Santo. Em Niceia, ela rejeitou tudo, ela caiu. Aí Deus começa a formar um corpo, dentro da era gentia, Deus formando um corpo, e esse corpo começa com Lutero, sendo os pés. Por que o irmão Branham não pôs Paulo como os pés? Você tem que ver que aquela era estava vindo para uma queda. A primeira era, a primeira igreja, mesmo gentia, a de Éfeso, ela estava caminhando para uma queda, já tinha esfriado o primeiro amor. Toda mulher que esfria o primeiro amor, ela arruma um segundo. Todo homem que esfria o primeiro amor, arruma um segundo amor. É só esfriar. E a igreja primitiva, ela já tinha esfriado o primeiro amor, e Deus diz, tenho porém contra ti, que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. E se abandona, Deus já sabe, se abandonou a mim, você vai cair. Você me abandona, você casa na era de Pérgamo. Ela caiu e casou. Ela caiu e já foi ao casamento. Pérgamo quer dizer casamento. Então ela caiu e já casou. E ela dizia que tinha um marido e que esse é Deus. Então é por isso que ela é chamada de grande prostituta. Antes do marido a tomar, ela já se perverteu com o sistema romano. Isso foi lá sob Constantino. Então Deus teve que começar a noiva outra vez. Ele começou porque já estava predestinada nele que esta noiva passaria por um processo de justificação, santificação, restauração de dons e logo o batismo do Espírito Santo, que são os trovões hoje. O que os pentecostais acharam que era a mensagem deles, mas aquilo foi só uma restauração de dons. O verdadeiro batismo é quando Deus entra em você, você mergulha em Deus, ali é onde você está batizado. Mas você não poderia ser batizado antes corretamente. Bom, eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. Isto é um batismo externo, para perdoar os meus pecados. Eu fui imergido e aquilo apagou meus pecados, se eu arrependi, porque enquanto a água lava o meu corpo exterior, o sangue pela fé lavou o meu interior, certo? Isso foi o trabalho que Deus fez, mas eu não tinha os mistérios revelados, Ele não podia entrar mesmo em mim. Por isso o irmão Branham mostra que a evidência do batismo com o Espírito Santo não é sensação. Ele mostrou que ele mesmo pregou muito tempo que a evidência é o amor. E hoje os pregadores da mensagem enganam o grupo, enganam a igreja, só por falar em amor divino. Tudo para eles hoje, irmão, não adianta você ter revelação de trovões, revelação de selos, de novo nome, sem amor divino. Eles dizem, sem amor divino. Eu queria que eles entendessem que por não ter estas revelações, é que você não tem o amor divino. O amor divino não vem primeiro. O amor divino vem quando você sabe que os selos foram revelados e você crê, que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos e você crê, quando você recebe o novo nome de Deus, aí o amor divino está no seu coração. Por quê? Amor divino é amor de Deus na palavra.
Se a pessoa não tem amor pela palavra, tem amor por um sistema. E aí no sistema eles enganam as pessoas, dizendo, irmãos, tudo é o amor divino. Mas é o amor divino, tem que saber explicar. Não é do jeito que você pensa que é o amor divino. O amor divino é Deus. Se é amor divino, é Deus. E se é Deus quer se tornar um em você. O homem e Deus se tornam um. Então Deus quer tornar um, não é com o pastor e a igreja. Deus quer tornar um com um membro. Com o pastor em parte, com um membro. Deus quer tornar um com a senhora. Ah, mas o marido não quer crer. É Deus e a senhora. É Deus e o Senhor. Amém. Não importa se o outro não crê. Deus não está preocupado com dois. Ele quer se tornar um. Ele não quer que você... O Senhor torna um em mim e na mulher. Ele diz, não, eu quero tornar um. Você já está começando a complicar. Eu quero me tornar um. Então é Deus e você. E ali não existe mais ninguém. Na hora que é eu e Deus, não tem marido, não tem mulher, não tem filho, não tem dinheiro, não tem pastor, não tem nada, é eu e Deus. Eu e Deus somos um. Agora, fora disso, aí começa a vir os problemas. O meu marido atrapalha, diz a mulher do meu marido atrapalha, o homem diz, minha mulher atrapalha, e meus filhos me dão problema. Não, quando você é um com Deus, acabou. É um com Deus. Quando você vai se tornar um com a sua mulher, e a mulher com o seu marido, não tem ninguém que atrapalhe também, não tem jeito. Não tem jeito. Ó, se família não quiser, vai ter que arrumar um cavalo, um violão, e fazer uma serenata na janela dela, e ela abrir a janela e colocar ela no cavalo, que é poder. E vamos embora da casa dos pais. Eles dizem, oh, pronto, esse pastor agora ficou doido. Está ensinando os filhos a desobedecer. Pois o casamento não é você e a sua sogra, nem o seu sogro. É você e sua mulher. É a mulher e o marido. Não tem que ter rolo com mais ninguém. Ah, fulano não quer, fulano não quer. E chega numa hora dessa, filho, eles vão mesmo. Eles vão crer e vão formar um corpo, que é os dois. Se não der certo os dois, não vai se tornar um. Porque os dois, mesmo na união composta, eles se tornam um. Ele fala e ela diz amém. Mas o pai dela não sabe, a mãe dela não sabe, não tem nada a ver. Casamento não tem nada a ver. O dia que uma menina minha gostar de alguém, eu já quero que tenha idade, goste e põe ela no cavalo e leva embora logo. É, Alexandre? Põe no cavalo e vai embora. Arruma um poder aí, monta mesmo um poder de serviço, um poder de emprego, você arruma um poder e monta nele e vai, aluga uma casa e faz sua vida. Eu não tenho que atrapalhar a vida de ninguém. Se é um pingaiado, eu falo, cuidado, minha filha. Mas se ela tem vontade de plantar cana, vai ter jeito. Você pode falar o quanto você quiser. E ela vai plantar cana mesmo. Fala, não, eu gosto dele. O cheirinho de azedo é bom. Você já passou perto desses lugares aí, que mexe com cana? Fala, meu Deus, e assim fica o marido depois, ou a mulher. Os bebuns em casa, né? E quando você fala para eles, ó, tem uma coisa, ó, cuidado, ó, ele tem brinco, tá pior que você não tem, ele tem. Ah, mas ele é um anjo, ele é bonitinho. O que você vai fazer? Vai ter que deixar ela casar com brinco. Vai ter que deixar. Agora você fica sabendo, depois que você sai da minha casa, você não vai voltar para cá mais não. E agora eu pensei que isso era bom. Não, você saiu para o casamento, você não vai voltar para casa não. E depois que volta para casa, você não volta sozinho, ainda vai vir mais com os bacuri.
Ó, você vai cuidar da sua vida, você vai ser responsável. Entende? Você vai ser responsável. Não pense que eu vou te apoiar, depois você trazer outro homem na minha casa. Não, olha, eu sou ruim. Para isso daí, a coisa é feia. Por quê? Você acha que Deus vai pegar uma prostituta? Eu vou trazer você para dentro de casa. Você largou de mim e arrumou filhos no mundo. E o que Deus vai fazer com esses netos? Foi ela que arrumou filho, e Deus não tem filho, não tem neto, só tem filho. E ela não quis ser filho de Deus. Eu não sei se vocês entendem. A igreja, quando ela sai do lugar dela, é um problema. A igreja tem que casar certo, que se ela não casar certo, depois ela quer voltar para Deus, é tarde. Ela tem que casar certo. Nós estamos no tempo do casamento. E depois não é qualquer briguinha. Aí eu vou para a casa do meu pai. Eu falo, você volta para sua casa. Volta para sua casa. Já vou pagar o táxi de volta. Vai embora. Agora, se ele é um mau homem, se ele bate nela, leva ele na delegada, que ela dá uns tapas no pé do vidro dele lá. E ele vai consertar. Ele vai aprender a amar ao invés de bater. Mas também você não sabe o que aquela garnizé faz em casa. É o que você não sabe. Chega lá, a delegada pode dar uns tapas no pé do vidro dele, mas em casa, se a delegada fosse lá filmar direitinho o que está fazendo, ela só tentando o marido. Mulher não faz isso, senão você já viu, uma hora eu saio do sério. E ela fica enfucando. Certo? Aquela garnizezinha pulando para lá e para cá. Uma hora, filho, uma hora a coisa muda. E aí ele ainda vai para a cadeia. O homem não tem razão nisso não, de bater. É melhor ele apanhar da mulher do que bater. Pela lei hoje, é melhor ele apanhar do que bater. Porque se é bater, vai para a cadeia. Se apanhar, não. Você já pensou bem arrumar uma mulher dessa? Principalmente quando ela faz assim, você vê o quanto você vai sofrer. Você e o marido tornou um, então não tem que lamentar mais, depois não tem que voltar para a casa de papai, de mamãe, e não está precisando de opiniões de papai e de mamãe, vocês já têm que ser maduros para poder casar. Muitas vezes casam a meninada, sem juízo, e aí são irresponsáveis, e o juízo não vem pela idade, irmãos, porque a gente vê gente velha sem juízo. O juízo não é pela idade, deveria ser, mas muitas vezes não é. O juízo já vem sendo formado de berço. Desde pequeno você é uma pessoa responsável. Você quer trabalhar, você luta, você quer comprar alguma coisa. Um rapaz que luta, que quer possuir alguma coisa. Isso é bom. Isso está mostrando responsabilidade. Ele luta. Ainda que o salário é mísero, mas ele está lutando para ter alguma coisa na vida. Isso faz bem. Isso ajuda esse rapaz. Isso molda o caráter dele. E ainda que ele não tenha onde morar, mas ele está lutando para possuir uma coisa, uma casa. Entendeu? Ele está lutando por aquilo. Essa moça tem que ficar fiel. Assim essa igreja. Agora, depois do casamento, o que você tem que discutir com o esposo? O que você tem que falar se você já sabe os trovões, os selos, as eras passaram? Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão. Já recebi o novo nome dele no casamento, porque se sou gentia, então o nome de Deus que fez é gentil. Quando Deus fez para o casamento, contando dos pés de Lutero, coxas Wesley, depois vieram os ombros pentecostais, e chegando agora a cabeça, Cristo em Brana. Quando chega nesse lugar, é onde nós casamos. Aqui está o casamento. Tornamos um com a mensagem revelada, assim como o profeta se tornou um com Deus. Irmão Brana mostra 148, com a atração sobre a montanha. Isso é na minha tradução de Goiânia.
Ele mostra que exatamente, me perdoe, tradução dos Estados Unidos. Ele mostra claramente isso daí. Que o que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi aquela nuvem branca, aquilo foi para mostrar que Deus e Cristo são um. Mas ele não estava mostrando que Deus e Jesus Cristo são um. Isso nós já sabemos. Ele estava mostrando Deus e Cristo. Cristo era na era, Cristo era nele. Deus e Cristo são um. O homem e Deus tinham se tornado um. Se vocês pensam em dualidade, vocês deveriam saber o que era Brana e Deus. Você não pode ter um Deus fora de Brana. Deus estava dentro de Brana. Deus e o homem. Bom, lê essas mensagens aqui. Um super sinal. O super sinal eterno foi dado ao irmão Brana. É um super sinal. É o maior de todos os sinais nesse dia. Para o Calvário, para o nascimento de Cristo, também foi o maior de todos os sinais naquele dia. Mas hoje não estamos falando do nascimento de Cristo que nos salvou. Estamos falando do nascimento de Cristo que nos revelou. E nesse nascimento, ele trouxe um super sinal. Alguém diz: olha, se você tiver um sinal, é suficiente. Você deveria saber o que é o sinal. Eu preguei o sinal há muito tempo. Olha, quando comecei a pregar essa mensagem, o sinal, na primeira e segunda etapa, eu sentia tão bem. Mas que mensagem? O sinal. Mas eu preguei ela há 29 anos e não descobri o que ela era. Gostei dela demais, mas não soube o que ela era. A hora que eu vi o Cordeiro sair do trono, que eu fiquei sabendo por que irmão Brana pregou o sinal. A gente pensava que pregando o sinal, justificação, santificação, olha irmãos, não é isso, agora é o batismo do Espírito Santo, que é o sinal. Aí o irmão Brana vem e mostra essa mensagem. O sinal não podia ter vindo na era de Lutero, de Wesley, nem de Pentecostes, e deixou quieto. Ela não podia ter vindo. Por quê? Porque aquilo eram as eras que estava formando um corpo sem vida. E agora chega a vida, e a criança tem que sair para ela respirar os trovões. Ela não tem que ficar dentro do sistema, respirando o sistema da mãe. Fica 9 meses lá respirando o sistema da mãe, está dentro da mãe. Tudo que a mãe passa para a criança. Tudo que a mãe sofre, a criança está sofrendo. Se a mãe é entristecida, a criança está sendo, lá no ventre, ela está sendo formada. Se a mãe sofre, se a mãe fuma, aquilo está passando para a criança, lá no ventre, porque todo o sistema sanguíneo, nervoso, tudo está trabalhando para aquela criança. Era o sistema da mãe. Mas agora, quando você nasce, que você sai do sistema da mãe, agora que é a hora da vida. Mas lá tem vida. Sim, tem vida lá dentro da mãe. Mas por que ao nascer tem que respirar a vida? Agora você tem uma vida individual. Você não tem uma vida pastoral. Você não tem uma vida da mamãe e do papai. Agora você tem uma vida individual. É você que recebeu aquela vida. E se a criança não chora, por que o médico tem que dar um tapinha nela? Por que a parteira tem que dar um tapinha? Porque tem que chorar, tem que pôr a funcionar esses pulmões. Mas do lado de fora, tem que sair. Primeiro você sai do sistema, aí depois Deus te dá um tapinha. Aleluia. A hora que você nasce, Deus te dá um tapinha. Você está achando demais essa mensagem? Isso é um tapinha. Isso é se você nasceu. Se não nasceu, você ainda continua sendo sustentado lá dentro do útero pelo sistema de sua mãe, pelo sistema de pastores. Sua mãe é um concílio pastoral, sua mãe é um plenário, e aquilo te sustenta. Todo o sangue, tudo que a mãe come, aquilo
vai se transformar em sangue e vai para as veias e põe esse coraçãozinho funcionar lá dentro, e o médico pode ouvir o coraçãozinho bater. Muito bem, mas na hora de nascer tem que ter vida individual da mãe. Eu tive uma vida dentro de um sistema, mas eu saí da mãe, eu saí do sistema, você saiu, agora você respira sozinho. Você tem que sentir, você tem que sofrer a dor do respirar, que antes não sofria, senão ia chorar dentro do ventre. Mas não podia sofrer aquilo, tinha que nascer primeiro. E ao nascer, tem uns que levam tapinha. O irmão Branham disse: se você nasce em silêncio, precisa de umas palmadas do Evangelho. Eu disse: eu nasci, mas você está muito quieto. Você nascer de 7 trovões, 7 selos, revelar a terceira puxada, parecendo que você está estático. Eu nasci. Você está precisando de um tapa para se despertar. Esse lar precisa de um tapa para se despertar. Esse crente precisa de um tapa, de um chacoalhão para se despertar. Dá um tapinha nele, da terceira etapa. Mostra para ele: o cordeiro saiu do trono. Aí começa a chorar. Ele saiu. Como você saiu da mãe, o cordeiro saiu do trono e te batizou. Isto é o batismo com trovões, com 7 selos. Você nasceu e aí entrou a vida dos trovões. Essa mensagem não podia vir no tempo de Lutero, de Wesley, Pentecostes, porque era tempo do sangue. A água e o sangue já passou, agora não é tempo do sangue mais não. Você tem que chorar por 7 trovões, você tem que chorar ao nascer. Já nasce chorando trovões. E se você chegar uma outra mamadeira, não dá certo, e você pode ver que a criança, o que ensina ela é um instinto dentro dela, que ensina ela a procurar o peito da mãe, e vai nela, acha. E o crente também tem um instinto dentro dele, que ele procura o peito de El Shaddai, e ele encontra, ele mama. Aleluia. Já veio papel aqui? Um super sinal. Quando Deus se tornou um em Cristo, que grande sinal. Eu vos darei um sinal, diz o profeta Isaías. Mas e agora, nesse último dia, um super, se acima de um sinal, um super sinal. Irmão Branham não pregava um super sinal para dizer só sobre Cristo. Se você estudar essa mensagem, um super sinal, e não ver o que ele fez, ontem nós estávamos falando, ele não veio numa teofania, provando, assim como foi nos dias de Ló, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele já emendou o parágrafo para te mostrar. Se ele não veio em teofania em Jesus, aqui nos Estados Unidos não podia ser também uma teofania. Era Deus e o homem, era um homem, não era uma teofania, não era um corpo que apareceu e desapareceu, que é a teofania. Agora não, agora é o homem mesmo, é uma carne, é algo sofredor. Deus e o homem se tornando um. Amém? Olha, onde nós lemos ali, você vai, escuta o irmão Branham falar. Ele diz: talvez você não leu certo. Ele diz: mas o que a Bíblia diz: eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. E talvez você leia o versículo, você não acha isso. Estarei convosco e em vós. Você encontra aí: estarei convosco e estou convosco. A palavra até correta é estou. Ali, estou. Quando a gente vai expressar, se expressa futuro. Estou convosco. Olha como isso deve só fazer bem. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Eu estarei convosco. Então quais dias? Todos os dias de Paulo, os dias de Irineu, os dias de Martim, os dias de Columba, os dias de Lutero, os dias de Wesley, os dias de Branham. Estarei convosco e em vós, diz o profeta. Foi a era do Espírito Santo neles e em vós, mas estarei convosco
ele diz todos os dias, até a consumação, até o fim do mundo. Aí eu estarei convosco. Convosco é Deus, o homem se fazendo um, e Deus estando conosco. Deus esteve com os irmãos lá no princípio, e Deus esteve com os irmãos na América, mas nos dois lugares, porque foram exatamente as duas Jerusalém, certo? Uma lá atrás e outra aqui em Tucson, onde eles rejeitaram Cristo outra vez, crucificaram Cristo pela segunda vez, novamente. Agora, é um super sinal, estarei em vós. Deixa eu ler esse versículo aqui, porque o meu tempo já vai acabando. Efésios 4, 3 em diante, do 3 ao 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Você já aprendeu que sobre é Pai, sobre todos e por todos. Isto é filho, tanto é filho no tempo de Cristo, como é filho no tempo de Brana. Por todos, um só Deus, o qual é Pai sobre todos, por todos, Deus, Filho do homem, um homem na terra, o homem e Deus se tornando um, por todos, e dentro, em todos. Aí é Deus dentro, Deus operando no interior de cada um de nós, amém? Isto é o que a Bíblia ensina, mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, amém? Vamos aqui terminar com mais um parágrafo. 115, um super sinal. Quando você lê um super sinal, você tem que saber que o super sinal é a luz do entardecer. O sinal que Deus deu lá no princípio foi Deus nascendo na manjedoura. Isto era um grande sinal. Mas agora no final veio um super sinal. E este era a luz do entardecer. Lá foi Emanuel, Deus em carne. Aqui nos Estados Unidos foi outra vez Deus em carne. Agora você tem que saber que este mesmo Deus, quando operou no homem Jesus, voltou na igreja. Quando operou no homem Brana, voltou em nós. Entende? É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus Cristo. Ele está operando no homem, Deus e o homem se tornando um só, não dois. Quando Deus tem um homem na terra, Deus está mostrando para você o que Ele é. Eu sou um. Um com o homem, aí sou um com todos quantos creem no homem, que eu sou um. Se vocês creem nesse homem, então eu sou um em você também. Aí quando Deus é um em nós, não tem ninguém que atrapalhe. As nossas decisões são tomadas da forma correta. Nós tomamos decisões porque Deus está naquilo, amém? 115, um super sinal. Mas Deus disse: isto é um sinal eterno. E daí você pode levar para Parado na Brecha, depois 138 a 155. Isso aqui tudo é uma ligação para formar Deus e o homem sendo um. Aqui está, é o homem e Deus se tornam um desta forma. Por isso ninguém deveria pregar que existe um Jesus e um Pai. O Pai estava no Filho. Se você quer ver o Pai, olha, no céu, na terra, lugar nenhum você vai ver. Só tem um corpo para você ver. Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Alguém diz, mas não é dessa forma. É da forma que está escrito. É uma pessoa. Não é quem me vê a mim, como eu e minha esposa somos um, mas nós somos uma unidade composta. Você está me vendo aqui, mas você não vê a minha esposa. Agora Jesus diz que quando você olhasse nele, visse ele, você estava vendo o Pai, porque é uma unidade simples. Isto é unidade. Unidade, não é unicidade. É unidade, é a unidade do Espírito com a carne. Deus e o homem se tornando um.
Isto foi, o irmão Branham explica aqui, essa é a maneira que Deus quis manifestar. Deus quis ser um homem, Deus quis ser como nós. E agora Ele quer que nós sejamos como Ele. Um super sinal, o sinal de todos os sinais, que Deus está convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Então Deus estava com os discípulos e nos discípulos. Deus estava com Brana nos Estados Unidos, e aí você tem que estender isso até o fim do mundo, em vós, até o fim do mundo. Conosco era Deus, um homem. Até o fim do mundo, aí se torna Deus na igreja. É aquele mesmo Deus, Espírito, agora não apenas limitado a um corpo, mas agora Ele põe a dormir o mensageiro, e Ele mesmo vem com aquilo que o mensageiro expressou que Ele é. Aí aquilo se derrama na igreja, a igreja e Deus se torna um. Agora, nós, a igreja e Deus, não vamos tornar um como eu e minha mulher somos um. Não, porque eu e minha mulher podemos ter problema, ela pode ter uma opinião, e que uma hora eu possa até acatar, outra hora eu possa entristecê-la de não acatar sua opinião, mas Deus e a igreja não, é um mesmo, é um porque aqui nós somos um marido e mulher, mas é composta, é uma união composta, e esta não é perfeita, todo mundo sabe, o próprio irmão Branham pregou que Deus não usa 2, 3, Deus usa um. Porque a unidade de Deus, sempre quando está pregando e manifestado numa carne, Deus é um, para provar para o povo que Deus não é Deus de confusão, que se fosse 2, já teriam uma dificuldade. O que vai vir Moisés e Elias, porque um vai reivindicar o evangelho e vai dizer que creu, e o outro vai dizer, você rejeitou, você não creu. E ele estava lá, o Moisés está ali para dizer, olha, eu escrevi a lei, mas na lei que eu escrevi, que vocês dizem que obedeceu, lá está escrito, que ia ser levantado um igual a mim mesmo, e que ele viria, e ele veio, porque vocês rejeitaram. Então não vai ter escapatória para eles de forma alguma. Isto é o ministério que tem para os judeus. Agora para nós, o último foi o irmão Branham, agora é o nosso ministério. É o ministério da esposa, que é formado do quíntuplo de Efésios 4:11, que cada pastor, apóstolo, evangelista e mestre tem que ser irrigado com a mesma vida, assim como foi tirado o ministério que estava dentro de Moisés e foi repartido para 70 anciãos. Agora você tem que notar que aquilo que estava dentro de Branham tem que ser derramado em nós. O que estava dentro de Branham? O ministério de Branham era o ministério de Elias. O ministério de Elias é um ministério que nunca morreu, o homem não morreu, e aquilo ali passa para outro, e depois de nós aqui ainda, esse ministério vai para os judeus, que não é o irmão Branham diz que não é ele, não é o irmão Branham, é um outro homem que estará entre os judeus pregando, mas conosco a coisa terminou, com o irmão Branham terminou, com os gentios o esposo já veio. A copa da pirâmide, a cabeça que foi rejeitada lá no princípio com Cristo, agora ela veio nos Estados Unidos. O cabeça, Cristo veio. E quando o cabeça desceu, ele desceu num homem para provar para nós: eu e este homem somos um. Este homem carrega o meu nome. Era o que Cristo dizia, que ele tinha levado o nome do Pai. Se eu venho em nome do meu Pai e vocês não me recebem, se outro vier em seu próprio nome, vocês receberão eles. Porque não recebe, eu vim em nome do meu Pai. Agora, Branham não veio apenas no nome de Jesus, ele veio no novo nome. Esse é o novo nome de Jesus Cristo, que ele veio, é o novo nome de Deus na terra. Na terra você não precisa procurar outro nome, não existe outro. Onde você vai querer novo nome? No céu. Não, lá no céu, a hora que eu descer, já vou descer com ele outra vez. A questão de não ver a subida era mistério no tempo de Jesus, e o William Branham veio revelar que Jesus Cristo, quando subiu para o céu,
subiu com um novo nome. Era mistério, tinha que ser mistério, 7 eras da igreja. Mas quando nós subirmos, não será mistério mais. Estamos subindo e pregando, o novo nome é Brana. Então vocês têm que saber, quando eu descer para o milênio, vou descer com um novo nome outra vez. Com o nome que eu subi, eu vou descer. Porque é o nome de Deus no entardecer, que leva para reinar o milênio. Pai Celestial, pedimos que o Senhor ajuda-nos cada dia a deixar essas coisas penetrar e arraigar como a grande revelação que o Senhor veio trazer para nós nesse dia final, que o Senhor e o seu profeta foram um. Como o Senhor e o seu profeta da Galileia, Jesus Cristo, foram um. E agora no entardecer, o Senhor veio provar para nós. Se o Senhor veio em carne no amanhecer para os judeus, e depois não viesse em carne para nós os gentios, então o Senhor faria acepção de pessoa, de nação. Mas o Senhor veio e deixou com que todas as nações, que são nações gentias, que o Senhor viesse manifestar, e o Senhor veio. Nós cremos neste super sinal, a luz do entardecer é um super sinal para a nossa vida. Obrigado, Pai, dê saúde e libertação a este povo e tira a cegueira espiritual e deles fé para conhecer esta revelação que prepara cada um de nós para o grande arrebatamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É diferente do mundo o crente que tem Jesus em sua vida. É diferente porque tem a vida escondida com Cristo em Deus. É diferente porque está comprado e lavado no sangue de Cristo. Leva uma vida alegre e já canta hinos de quem já venceu. É grande a diferença que o mundo pode ver quando o crente é verdadeiro e tem sua vida cheia de poder. Quando o crente é sincero e tem negócio com Deus, o mundo vê sua vida e então reconhece, é um servo de Deus. Todo crente verdadeiro carrega consigo o bom cheiro de Cristo. É uma tocha queimando, ardendo em chamas por onde passar. E não se faz necessário dizer que é crente, o mundo conhece. No seu modo de agir, no jeito de vestir e também no falar. É grande a diferença que o mundo pode ver quando o crente é verdadeiro e tem sua vida cheia de poder. Quando o crente é sincero e tem negócio com Deus, o mundo vê sua vida e então reconhece, é um servo de Deus. O mundo vê sua vida e então reconhece, é um servo de Deus. Muito bem, Deus abençoe todos os nossos irmãos por toda parte no Brasil e também fora do Brasil que estão conosco aí. Irmão Rocha, irmão Abadio, Araguari, Minas Gerais, irmão José Dolari e família, irmão Lauro Seves, irmão Celso Bueno, pastor José da Silva, Curitiba, Paraná, irmão Osvaldo, irmão Osias, irmão Alain, São José dos Campos,
São Paulo, Deus os abençoe. Irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Maurício e esposa e Sara, irmã Vera, Cristiúma, Santa Catarina, irmão Daniel e família, 7 Barras, São Paulo, irmão Oswaldo Pereira, Taubaté, São Paulo, irmão Celso e família, irmão Roque e família, irmão Wilson e família, Salvador, Bahia, irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, irmã Giovânia, Paulo Alves, Dulce Vicente, Juiz de Fora, Minas Gerais. Deus abençoe todos vocês. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais, irmão Dario e família Cristina, Minas Gerais, irmã Inar Leal, irmão Edivaldo e família, irmão Altemir e família, irmão Mauro e família, irmão José Itorbide e família, irmão Jomar, Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, e os outros foram de Gravataí, não é? Irmão Haroldo, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Haroldo já está em casa, né? Deus abençoe, todos vocês já chegaram. Deus abençoe. Até no Rio Grande do Sul, os irmãos já estão em casa. Graças a Deus, tudo bem. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, São Paulo. Irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Fabiano Beck e família, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmão Otacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Irmão Sandro Ferreira e família, Nanindeua, Pará. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Moacir, pastor Paulo e família, irmão Agostinho, pastor Fuque e família, Londrina, Paraná. Deus os abençoe. Irmão Paulo e família, pastor Vanderlei e família, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Vander e família, Pirapozinho, São Paulo. Deus abençoe todos vocês. Irmão Cláudio e família, Sérgio, Adel, Marco e esposa, Celso e esposa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo, Tabernáculo em Pedras, Fortaleza, Ceará. Deus abençoe todas as irmãs, a mãe do irmão Gleiferson, que ele está muito bem por aqui. Deus abençoe a todos. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, muito obrigado por estar conosco também. Irmão Geraldo, irmã Santina, Criciúma, Santa Catarina, e a família Kovacs em Portugal. Deus os abençoe. Durante todo o dia tem a programação 24 horas no ar, e a partir das 5 da tarde, irmão Mesquita estará aqui também realizando a reunião e chamando a atenção das pessoas que desejam falar um pouquinho. Quem quer falar um pouquinho que crê na terceira etapa? Certo? Vocês podem entrar em contato com o irmão Mesquita, vocês que querem falar. Como sempre, o irmão Cláudio gosta de falar, o irmão Isaías e também o irmão Vander e outros que desejarem falar, certo? Esteja aí com o irmão Mesquita na parte da tarde para vocês também falar um pouquinho. E às 18h30 começa a nossa reunião aqui direto do Tabernáculo Brana, Franca, São Paulo, Brasil. Deus os abençoe. Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal, bom dia, povo de Deus. A voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões, era uma voz misteriosa que está em nossos corações. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões, voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Quando o Cordeiro
julgar todas as nações. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo, não há mais interrogação. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo.